Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de lanzamiento de nuestro estudio, el FIFARMA Weight Indicator. Muito bom Quiero dia a empezar todos con e sejam indicaciones generales bem-vindos. sobre la Quero traducción começar simultánea com que as tenemos el día indicações de hoy. gerais Tenemos sobre a traducción tradução simultânea que español-portugués temos no dia de hoje. inglés. Temos En tradução el icono de simultânea interpretación que tienen espanhol, português e abajo, en la barra inglês. inferior No de Zoom, ícone de ahí pueden escoger interpretação, aí su na barra preferencia inferior para do que por Zoom, favor lo vocês puedan podem hacer escolher y o puedan idioma de escuchar sua todas las preferência e presentaciones y assim vão conversaciones que poder tenemos en el día de hoy. escutar no Ahora dia de quiero hoje. contarles un poco Agora sobre eu este webinar quero que en esta falar um ocasión pouco hemos sobre esse organizado webinário que nesta FIFARMA, que ocasião como algunos ya foi conocen, es organizado la pela Federación FIFARMA, que como Latinoamericana de la vocês Industria já Farmacéutica y conhecem, é a Investigación en Federação Desarrollo, y Latino-Americana es porque da IQVIA, una compañía da indústria global que farmacêutica, proporciona que é uma soluciones companhia relevantes a la global salud, que proporciona também utilizando un soluções para a enfoque basado en indústria da datos e saúde, innovación. utilizando Y esto foco tal vez lo baseado más em dados interesante de que nos inovação, e aportan isso é a muito este tipo de datos e interessante, información é uma relevante contribuição que puede interessante e tomar decisiones relevante y poder que aproximar mejor el permite tomar problema y desafío que decisões tenemos en esta región. Yo e realmente estoy muy resolucionar os emocionada y problemas e estoy desafios da participando con região. parte Eu de esta estou misma muito emoción de presentar esta nueva emocionada com essa publicación, el equipe que FIFARMA está Weight aqui. Indicator 2024. Nessa Este es un ocasião, estudio que ya eu hemos vou hecho por vamos varios años, apresentar este um es el estudo que tercer já foi año, realizado y el já objetivo de durante este 3 anos, estudio esse é es o terceiro medir ano. los tiempos de acceso a E medicamentos a ideia innovadores é en América medir o Latina. tempo de acesso En a sus primeras medicamentos dos inovadores na ediciones América solo Latina. contemplábamos Nas suas primeiras medicamentos duas de edições, oncología y só enfermedades raras contemplávamos en medicamentos ocho de países de la región. oncologia e doenças En esta raras última em 8 países da edición região. tenemos Nessa 5 áreas última versão, terapéuticas y tenemos temos 5 áreas 10 países, es terapêuticas e decir, lo hemos temos 10 ampliado y creo países, que ou hoy seja, tenemos ampliamos e un hoje enfoque mucho más temos amplio, um foco mucha más muito mais data y mucha amplo más e información relevante muito para todos temos los muita actores mais decisionales de informação salud de relevantes nuestro para país. todos os Creo que son atores do datos muy sistema de importantes que saúde. nos permiten São tener, dados muito iniciar importantes que nos conversaciones permite ter mucho e más iniciar robustas y mucho conversações más muito mais basadas en robustas información y datos. e baseadas na Eh, informação Algo muy e importante que dados. siempre intento Outra coisa destacar, muito nosotros llevamos importante que tan eu solo 3 sempre años destaco desarrollando aqui, este estudio con IQVIA, pero levamos três IQVIA anos ha desarrollado este estudio por desenvolvendo muchos más años, desde el 2004, este con estudo de EFICIA, que es la 2004, mas Federación Europea de desde la Industria 2004 a Farmacéutica, Federação y lo que Europeia também está básicamente estamos realizando esse utilizando una estudo metodología e o que similar, estamos y esto nos utilizando é a ayuda también a metodologia tener similar. solidez en Isso los nos datos ajuda y a en los ter resultados de este solidez estudio. nos dados e A também nos continuación les resultados explico muy deste estudo. rápidamente la Eu dinámica explico de muito este webinar del rapidamente día a de hoy. dinâmica deste Vamos a webinário do dia iniciar de con hoje. la presentación Vamos del iniciar com a estudio apresentação por do parte de André estudo por Balalay. parte de André es el André director de Balalai. Asociado en Valor Ele Comercial é, de IQVIA. ele é Y diretor. luego nuestra co-chair del Depois, a grupo de nossa acceso a coach do innovación, grupo Francisca de acesso à Rodríguez, que inovação, también es una Francisca líder en este Rodrigues, que tema, y também sí é uma la líder Cámara neste en tema, Chile, moderará una e sim na conversación Câmara con em un Chile, panel que de modera expertos uma en el que contamos conversação con la com participación um también de painel Hugo de Farid, especialistas, presidente de IS por Latam, Rabia Sucú, presidenta de com HTAI, y Verónica o Vázquez, presidente da presidenta de la HTI e institución Verônica Vázquez, Obesidad presidente da de instituição México. Obesidade En este do panel, México. creo que con la intervención y conversación que tendremos de expertos, Com vamos a a conversação que ahondar teremos y com vamos esses a tal vez especialistas, vamos analizar los aprofundar resultados. mais e Haremos una também primera aproximación y analisar análisis de todos os los que ya resultados e obtuvimos. fazer uma Yo de primeira verdad que agradezco aproximação desses muchísimo resultados a que temos. nuestros Eu invitados del agradeço día de muito hoy por aos haber nossos aceptado convidados no dia participar en de este hoje panel y darnos para algunas aceitar reflexiones participar sobre el neste tema. Algo muy painel. importante para que todos lo Uma sepan, coisa muito el importante para white que todos paper en saibam é inglés que ya está disponible. Lo já pueden está descargar en la disponível página esse web. tema em Sin duda inglês. le puedo Vocês pedir podem baixar a da nuestro equipo página que lo ponga, web que ponga el e podem QR pedir à nossa equipe que coloquem aí en el para chat de vocês, este grupo aí no para chat que lo deste puedan grupo, descargar. para que Y todos la próxima possam semana tendremos las versiones en descarregar. español E y na en próxima portugués para que semana todos lo também puedan ver. teremos a versão em Ahora con estas espanhol e em português palabras, para y que de verdad muy todos emocionada possam por compartir conservá-la. con los resultados, doy Agora la estou palabra a André muito. Balalay Eu para passo a que palavra a comparta André con nosotros y Balalai para comparta que lo mejor de ele este estudio en la versión ele 2024. compartilhe André, the floor conosco goes o ahead. estudo dessa versão Thank you, Janet. 2024. I will be sharing my screen here. Let me know when you can see it. Olá. Confirmem, por favor, se vocês estão You vendo a can see it minha now. tela. Great. Está carregando sim, agora sim podemos ver. So yeah, can you see it yet? Full screen? Bom, Great. Yes, full já screen. podem ver? Well, Já so está first of all, completa. Tá thanks for bom, the vemos a tela invitation. completa. My name is André Bralalai. I'm a Muito leader obrigada for pelo at convite. Meu IQVIA. nome é André We Balalai. are Cofes. I've been aqui for the last 12 years, Eu and sou I'm really happy parte to da be here. I want IQ. to thank you, Pharma, for the invitation. Estivemos, For the estivemos last 2 trabalhando years that we were nesta together, firma durante os últimos developing this anos study, and e nos especially últimos for 3 anos Giovanna, Janet, and then estamos all the team at desenvolvendo esse IQVIA estudo as de well. maneira Francisca, conjunta. Muito obrigada, missing Janete, a name here. a Francisca e a toda a It's been 3 equipe. years
E, bom, se falta alguém, eu me desculpe, mas nos últimos 13 anos estamos focados nisso e é um prazer estar aqui apresentando, como a Janete já falou, de apresentar aqui esse estudo. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a metodologia e explicar um pouco de onde provém e quais são
and then I will be happy to contribute to Quais the são panel os discussion. resultados mais Later relevantes desse this estudo? First of all, the E overview, depois teremos so, uma discussão de painel. Bom, em primeiro lugar, broad and how, vamos reliable fazer this study can aqui. be. So we are considering a sample of Bom, 10 vamos ver aqui a confiabilidade do estudo. Assim que estamos considerando 10 anos de todas as moléculas que já foram aprovadas, era uma amostra bastante grande. E com esse estudo, neste momento, estamos estudando 10 países da América Latina, estamos quase cobrindo 83% da população latino-americana e temos também outras moléculas que já estão aprovadas nas seguintes categorias: oncologia, doenças órfãs e também de cardiometabolismo e do sistema nervoso central, como também da inflamação e imunologia. Portanto, estamos, deste modo, cobrindo 80% das novas moléculas e analisamos nos últimos 10 anos. Dito isso, vamos começar dizendo o ano passado, de umas categorias um pouco mais. Neste ano, estamos focando em 5 áreas terapêuticas. Agora, um ponto importante é que usaremos essa palavra disponibilidade e talvez, na sua versão a português, talvez isso nos faz pensar, estamos pensando no acesso. E vamos explicar em alguns minutos como podemos definir melhor esses diferentes matizes desse acesso. Esse estudo, vamos falar um pouco como foi elaborado esse estudo. Isso foi uma colaboração entre vários atores desses setores de farmacêutica. Nós recolhemos todos os dados dos mercados já mencionados, incluindo também fontes do governo, de entidades regulatórias, e também estamos usando conjuntos de dados de IQVIA para poder investigar e validar informação. E temos uma estrutura de equipes globais que estão globais e também locais, e também é muito oportuno entre essas associações regionais, é uma aproximação muito oportuna. Portanto, todas as decisões tomadas nesse estudo foram feitas através dessa diretriz e são validadas por cada associação local nos países específicos. Isso é muito importante porque não é só um estudo de IQVIA, é um estudo feito de maneira conjunta e quase em consórcio, em colaboração com um número importante de atores. Tivemos apoio de laboratórios e também de laboratórios. Eles também eles contribuíram com os insumos para criar esse estudo e também diferentes associações. Isso nos dá uma mais confiabilidade. Esse é um plano de comunicação. Estamos oferecendo esse webinário. O que vocês vão ver hoje é um resumo do estudo. Quais são algumas das principais descobertas que fizemos com esse estudo? Na webpage de FIFARMA, vocês vão ver o documento completo com esse estudo, com um resumo que apresentamos hoje também, e estudos locais, também regionais. E também oferecemos investiremos esforços na geração de formação acadêmica e esse estudo também vai ser apresentado em outros formatos em novembro. E também temos um documento mais acadêmico que vai ser compartilhado e, como vocês podem ver, esse estudo tem como objetivo comunicar a todas as partes interessadas na América Latina em diferentes fatos. Então, quando falamos, então, de acesso,
ou de disponibilidade, há certos matizes de disponibilidade, especialmente porque o acesso à América Latina no setor da saúde está bastante fragmentado. A maioria dos sistemas da América Latina está composto por entidades públicas e privadas, mas também por tomadores de decisões, tanto nacionais como internacionais. Então, para poder abordar estes desafios e como definir se um paciente tem acesso ou não a uma molécula, criamos alguns critérios. Assim que todas essas moléculas que estão descritas aqui, nos últimos 10 anos cobertos pelo estudo, cobrimos os seguintes critérios. Em primeiro lugar, pode ser que ainda não esteja aprovado, essas moléculas podem haver sido aprovadas pela FDA, mas ainda não tem uma aprovação local, todas pelas entidades regulatórias locais. E depois tem um segundo ponto, que diz que a molécula está aprovada, mas não está disponível. Então, significa que há uma aprovação local, mas ainda não há um acesso através de um reembolso de uma instituição local. E o que significa que somente pode ter acesso a essa molécula pagando do seu bolso, ou seja, que os pacientes paguem a tarifa, o custo total da molécula com os seus próprios fundos, pelos seus próprios meios. A partir disso, vimos também que há algumas sistemas de saúde particulares, de saúde privada, oferecem esses medicamentos somente para esses canais privados. E então, ali nós estudamos que podemos ver esse coisa que já está um pouco fragmentado. Assim que a definição dessa disponibilidade limitada e já completa é a seguinte: a disponibilidade completa é que basicamente está incluído a nível nacional de maneira extensa. E a disponibilidade limitada é que se tudo está baseado numa decisão de reembolso e, bom, isso demoramos isso para conseguir, levamos 3 anos e com esses diferentes matizes. Agora, o ponto aqui também é como comparamos esses diferentes matizes. Então, o que vocês vão ver nesse estudo? O que é que nós estamos fazendo realmente? Primeiro, medimos o tempo para que o paciente tenha acesso à terapia. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor no próximo slide, mas quando eu me refiro ao tempo deste acesso, que o tempo que o cliente vai ter acesso, isso tem que ver com a disponibilidade limitada da cidade completa. Digamos que o tempo não diz muito. E não diz quanto tempo leva para o paciente, qual é o estado, que tão disponível está essa molécula e como chegar a esse estado de disponibilidade completa. Então, avaliamos quantas dessas moléculas estavam completamente disponíveis, quantas de maneira limitada em todos os diferentes países e também desglossando por cada área terapêutica. Então, hoje também eu vou apresentar o resultado geral, porque eu sei que eu não posso apresentar o resultado geral porque eu tenho tempo limitado e há outros palestrantes que devem fazer a sua apresentação, mas visitem a página web e aí vocês vão ver tudo desglossado por áreas terapêuticas, e vocês vão ver como varia através de cada região, dependendo de cada área terapêutica. Também vocês vão ver qual é a qualidade desse acesso, vocês vão ver que tanto acesso, a qualidade é um acesso. Se estamos usando essa molécula por 10 anos, podemos medir a disponibilidade pelo tempo. Então, a análise de disponibilidade sobre o tempo nos indica o amadurecimento desse projeto. E vocês vão ver que tão maduras são essas moléculas. Nós estamos tentando continuar o trabalho com moléculas que foram aprovadas e lançadas há 10 anos. E, finalmente, que tão rápido estava esse acesso? Se a nova inovação está avançando, devemos entender se as entidades provedoras dessa segurança
estão tentando avaliar essa velocidade da inovação e as melhoras. Portanto, o índice de melhoramento mede a velocidade na qual as moléculas estão indo de um acesso limitado a um acesso completo. Então, quantas dessas moléculas estão se movendo de uma fase a outra? Isso, obviamente, tem que ver com o índice de melhoramento. E neste ano, é um prazer para nós dizer que a disponibilidade com o tempo e o índice nos dará um melhor entendimento sobre como se vê essa disponibilidade e o acesso. Agora, falando sobre os resultados, pensando no tempo médio para essa disponibilidade, essas tabelas têm muita informação, mas tentarei ser pragmático e recursivo. Lembrem que esse estudo completo está disponível na página da FIFARMA. Se existe um meio para que uma molécula chegue à aprovação de mais ou menos 22 meses ou 1 ano e meio, talvez. E o tempo médio para que já esteja disponível, pelo menos isto, que em média, esses países latino-americanos and 2 additional years so our patient to get access. But then there will be some interesting differences here. So we can compare Brazil and Colombia. Mas podemos comparar o caso do Brasil e Colômbia. O Brasil, de fato, tem o tempo mais curto. Tem um dos tempos mais longos em termos dessa distribuição. Agora, pelo contrário, se vemos Colômbia leva 38 meses para poder ser aprovada. É um tempo mais curto com comparação do Brasil para que essas moléculas estejam disponíveis no mercado. Também temos outros mercados como Chile e México, que vem mais de perto. Agora, quando vemos somente esse tempo de disponibilidade, o tempo para que seja acessível, vemos mercados que têm uma estrutura muito mais forte, ou que tem o Brasil e Chile, toma mais tempo para que essas moléculas tenham uma disponibilidade completa. A comparação tem uma estrutura talvez diferente, nos permite ter prazos mais curtos. Podemos comparar. O mais interessante é que, em média, se procuramos aqui este ponto, que representa essas doenças órfãs, normalmente tem uma linha de tempo mais curta em comparação à média dos outros países. Um exemplo muito interessante é o Chile, onde os medicamentos para doenças órfãs têm um prazo mais curto, mas, ao mesmo tempo, isso depende das características do país. Esta tem a tendência. O Brasil com 31 meses em média, e se vemos ecologia, a média da ecologia apresentada neste quadro leva muito mais tempo do que a média para Chile. Isso tudo está associado com as estruturas mais rígidas nos nossos países e os processos com as entidades regulatórias, mas, ao mesmo tempo, porque se tem também uma estrutura no mercado. Agora, vemos os resultados. E como se vê aqui o acesso na América Latina. Analisamos 365 moléculas. Esse é o número de moléculas aprovadas. Esses 365 têm aprovadas, assim que mais ou menos 65% das moléculas estão presentes na América Latina, mas não necessariamente têm acesso. E quando analisamos
access for into the Vocês veem essa barra verde. So here we see that only 35% of molecules have a full access in at least one country, right? 35% das moléculas tem, se vamos aqui, tem 365 por país. Se vamos aqui aqui na parte amarela tem essa disponibilidade é quase a metade. Então, somente 35% tem um acesso completo na América Latina. É uma cifra bastante inferior. Isso analisando uma linha de tempo de 10 anos. Então, que tão maduras são as nossas moléculas? Is there a line, or we're just bringing, we're still lacking with the bringing some more innovation? Então a gente se pergunta. These are the molecules approved by FDA by their year, and falta estabelecer. Essas são as moléculas. You see those that are, approved, have like approved regionally, and in gray you see those that are not approved. Essas moléculas. Of course, the most recent molecules. We're gonna have a gap. Aquelas que não foram aprovadas ainda, aquelas moléculas mais recentes, que formam uma brecha, porque leva muito tempo avaliar pelas entidades locais. Mas aquelas moléculas que ainda não foram aprovadas durante uns 5 ou 6 anos, isso também está associado com todas as entidades regulatórias. É uma das mais difíceis, porque para explicar de maneira mais pragmática, o acesso varia muito na América Latina. Significa que há um acesso completo e tem que tem um acesso limitado, essas que têm a cor amarelo. Mas vejam que a maioria dos mercados, na maioria dos mercados, as moléculas não estão disponíveis. Na Colômbia é uma situação especial, no Peru também tem mudanças muito recentes. Vocês podem ver aqui que aqui tem mais amarelo, aqui tem uma maior disponibilidade. E em países como o Brasil, por exemplo, estão dispostos dessa maneira, e quando este número, a molécula locais. Então, aqui à direita, quando os pacientes, vocês podem ver que estão pagando do seu bolso, também como Brasil, México e Peru, e outros países, esse gasto, no caso de Chile e Equador, o gasto é um pouco menor. Aqui, talvez possa se ter um acesso um pouco mais rápido no caso da atenção privada, como no caso do Brasil. O Brasil também é mais complicado ter acesso a uma entidade, a um serviço privado particular do que público. Então, mas se compararmos o mercado por mercado e vemos essas diferentes áreas terapêuticas, isso de fato é o foco. Vemos que em toda a América Latina essas áreas são muito similares, quase que 30% a 40% tudo está disponível de maneira completa e mais ou menos 25% de maneira limitada e 25% não estão disponíveis. Isto representa toda a América Latina, então como varia isso em cada um dos mercados? Isto se torna interessante porque se compararmos Colômbia, por exemplo, esse é um dos aspectos no qual temos que olhar, porque os regimes de contribuição são aqueles que, se é o caso do México, neste país temos uma estrutura similar. Então vejam que tão consistente, oncologia apresenta para as doenças órfãs o resultado é um pouco melhor e para os outros lados mas isso é consistente em outros mercados, como eu já mostrei, mas vocês podem ver como o Brasil varia muito. Então, em termos gerais, há maior acesso em Brasil, somente 4% das moléculas têm um acesso completo para a oncologia. Isso também está associado pelo modelo de financiação e por como se tomam essas decisões. Mas, ao mesmo tempo, verão que, se compararmos Brasil com México, e, em média, temos uma fortaleza no entorno, criada especialmente para oncologia e doenças do sistema nervoso central, e vemos que no México é muito mais consistente essa média, mas, ao mesmo tempo, também há brechas em mercados como o Brasil, México,
que são mercados mais complexos e são muito mais fragmentados. Então, podemos ver que a Argentina é um caso muito particular, que está cada vez mais fragmentado e a maior parte das moléculas, então, eu gostaria de falar de outros exemplos como Chile, Peru e Equador, e vemos como Equador concentra muito o acesso limitado. Como vejo o entorno privado no Chile, como essa estrutura no Chile tem, como no caso do Chile e do Brasil, mesmo que são países diferentes, em seu tamanho tem uma estrutura similar, porque são os únicos dois países onde o mercado privado é mais institucional. É interessante ver também como o Peru tem evoluído com as mudanças que têm ocorrido principalmente em oncologia. E nos outros mercados da América Central, vemos que muito poucos apresentam um acesso completo e a maioria tem a tendência de acesso através de entornos mais conjuntos. Bem, avançamos já, como eu já mencionei. Aqui vamos ver uma maior informação sobre a qualidade do acesso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como, para estudar essa qualidade do acesso. O acesso da molécula na qual temos acesso e quais são as implicações. Vemos, então, similar à gráfica que eu apresentei há um minuto. Estas são novas moléculas através de diferentes anos que se lançaram e foram aprovadas na América Latina. São diferentes a barra. A barra azul no início, a qualidade do acesso. A qualidade da... Há uma coisa muito interessante. Eu pergunto por que tem essa diferença. O número de moléculas aprovadas foram bastante menores. Mas, em termos gerais, as barras cinza do lado esquerdo são menores do que essa do lado direito. Aqui vemos uma tendência descendente, porque a molécula, enquanto mais tempo demora em chegar a esse mercado, mais tempo leva para analisar essa qualidade. Mas quando vemos os últimos 5 anos, o acesso é quase nulo. A maioria das moléculas ou não estão disponíveis, ou então, através do entorno privado. Mas também numérica. Esta gráfica vemos que uma descendência de 2019 em adiante, e isso não só pela pandemia, não só uma influência nisso, porque as prioridades, ao mesmo tempo, significa que somente estamos realmente adiantando isso. Então, isso foi aprovado em 8 ou 10 anos. Os pacientes não estão tendo acesso. São um pouco mais velhos. Isso passa a seguinte pergunta. Por que deveríamos, então, nos focar então, essa doença, principalmente criar um pouco deste processo, e isso explica. Porque literalmente estamos vendo as moléculas já há 10 anos e é um ponto muito importante na história e que devemos considerar. Remember, I mentioned that the improvement index will calculate or will assess
what is the pace of innovation? So you saw on the last chart how many molecules are Qual é o arriving, ritmo how many da new, inovação? innovation is arriving. And this will pressure the system. Quais são as novas The inovações que estão expected, chegando? reaction that Isso vai dar we pressão imagine for the system sobre o is like sistema improve the pace and e have more a evaluation to get more molecules inside. expectativa de que medido para que o sistema melhore. O ritmo e as discussões sobre o orçamento são importantes, né? Tem competência So as more things comes and more innovation comes, the more we create competition and e the é more algo que tem que ser dito. Enquanto tenha mais concorrência, esperamos que avancemos mais rápido. Quando vemos, só tem 13% das moléculas, só houve uma pequena mudança em comparação com o ano anterior. Estamos falando, então, em comparação com os números do ano anterior. Esse quadro que vocês estão vendo em verde são as moléculas que mudaram de disponibilidade privada limitada total ou despesas de bolso privado. É isso que está vendo, que isso 13% é a média, mas incluso o Brasil e o Peru, que são aqui mais têm movimentos, podemos ver que só 13% das moléculas estão se movendo. Isso vemos que as moléculas que estão sendo lançadas estão aumentando muito. Isso quer dizer que ainda estamos atrasados e não estamos conseguindo alcançar todas as moléculas e que não estamos fazendo no ritmo que devíamos fazer. Então, não temos um portfólio mais maduro, mas está crescendo lentamente. Isso que representa esse análise. Se entramos em detalhes, aqui na esquerda vemos o número de moléculas que foram aprovadas durante este estudo. Então, essas são as moléculas aprovadas em comparação com o estudo do ano anterior. E aqui podemos ver as moléculas, vemos quantas moléculas estão aqui, quantas novas moléculas estão disponíveis e foram aprovadas nestes mercados. O Peru tem a sua situação particular, porque mudou seu sistema de saúde, mas quando vemos os outros mercados, só algumas moléculas estão se movendo. Quando estão se movendo, vemos muito em verde, que está passando de limitada a total. Então, estamos vendo a questão de disponibilidade privada, por exemplo, o caso do Brasil. Então, estamos tendo um novo portfólio de moléculas disponíveis e não está se movendo rapidamente, então não está conseguindo o acesso rapidamente. E enquanto está passando a um acesso total, está tentando se adaptar a todas essas partes do sistema de saúde. Então, o que podemos tirar desse estudo? O que podemos concluir para terminar a minha apresentação? Em termos de disponibilidade, e isso é um caminho longo, um percurso longo para ter aprovação. E para poder ter qualquer tipo de acesso, 5 anos é muito tempo. E ao mesmo tempo, a maioria só tem acesso a um subconjunto de moléculas, como vimos nas gráficas. Então, muitas poucas moléculas estão em verde. E a maioria das moléculas de disponibilidade privada ou limitada. Então, ainda temos um longo percurso, não só para que estejam disponíveis, mas para que estejam já disponíveis para as pessoas. Então, ainda temos muitos desafios que devemos combater e devem ser abordados. E como podemos fazer com que as novas moléculas estejam disponíveis e não só conseguir as moléculas que foram aprovadas há 10 anos? Então, como podemos tomar decisões mais inteligentes? Não é só questão de esperar 5 anos para que as moléculas estejam prontas. Devemos gerar estratégias mais inteligentes para saber como priorizamos essa questão de saúde. Que, então,
A make this inovação innovation vem, available for está patients. chegando, mas And then this is ainda how I want não to finish this study. podemos I feel the disponibilizar aos last message pacientes is essa like, not inovação. only Eu queria we need to be terminar more com isso, com strategic uma in how última we mensagem, prioritize que é: the decision não making só of temos que ser HTA and muito molecules, estratégicos but na actually need to forma move que fast. priorizamos a Otherwise, tomada de more and more, decisões we're going to create a backlog and it's going das to be more and more avaliações difficult. tecnológicas em This saúde, said, porque de outra thanks forma Janet, thanks vamos Fifama criar for the opportunity of presenting um today. atraso Thanks, André. Creo que que pode es gerar una vários presentación problemas. Muito obrigado que nos pela atenção. muestra Isso é realmente algo los retos que que tenemos en nos la región. mostra Siempre la os desafios pregunta que que temos surge na região. Uma es pergunta que ¿por qué sempre pasa? surge é: Las por que isso razones por las que pasa. Y acontece? parte de lo que Qual é o siempre decimos y motivo? tratamos de ser E muy algo que consistentes con sempre el mensaje dizemos e somos es, esta es una consistentes com essa foto de mensagem lo que é está que é pasando. Aquí no simplesmente uma estamos foto adentrándonos geral do que está en este estudio en acontecendo. particular, Não estamos adentrándonos aprofundamos en las causas raíz. De hecho, nas parte de lo que queremos causas el próximo raízes. año desde FIFAR Então, es é algo tener que más queremos fazer estudios no próximo ano ya com de o las Farma razones por las cuales é está pasando. obter os Pero de todas resultados maneras, das creo que el causas, estudio os es motivos por absolutamente que isso valioso está porque es acontecendo. Mas acho que esta pesquisa é un gran set valiosa de porque información muy organizado é que permite muita tener informação conversaciones de todos organizada los que actores del permite que sistema de tenhamos salud de un conversas país com todos para os mirar cómo atores se do pueden sistema abordar, de para saúde analizar de um las causas, país pero también cómo se para pueden poder abordar analisar as estos causas e resultados. De também verdad que como yo podemos insisto que abordar este es un estes estudio que resultados. es muy, muy, muy valioso para todos. En Eu particular acho en que FIFAMA isto lo é usamos muito mucho valioso para todo cada vez mundo, más especialmente encuentro para nós aqui em Fifarma, que muchas usamos muito. organizaciones que también E estou empiezan a vendo encontrar la muitas utilidad en organizações que estos estão estudios. Muchas encontrando gracias, André, utilidade por desse tipo todo el de liderazgo que tienes estudos. en el desarrollo de este Muito proyecto, obrigada, porque André, para nosotros ha sido muy pela importante liderança que incluso você tem com evolucionar con esse ustedes projeto en el tipo de e reporte que que nós estamos estamos entregando muito y sin contentes em duda cada evoluir vez com se vuelve vocês una herramienta para mucho más ver, robusta para poder trabajar. para melhorar esse Ahora tipo ya de pasamos relatórios. a la siguiente fase Agora vamos passar à seguinte de este webinar parte en el deste que quiero invitar a webinário. Francisca Rodríguez. Eu A mí queria me encanta tener convidar a Francisca, Francisca yo digo que parte del Rodrigues. equipo de Eu FIFARMA. adoro Francisca es médico epidemióloga ela é chilena, médico trabaja en la Cámara de la epidemiológico, Industria Farmacéutica de Chile, epidemiológica pero también lidera do nuestro grupo de Chile trabajo de valor y acceso a la e também é innovación, parte do muy nosso grupo activa de en este trabalho estudio, da ha inovação e apoyado mucho, acesso à incluso, inovação. tal vez como Ela diríamos, como trabalha el refinamiento no del Working Indicator refinamento desde su primera versión. La primera versión le hicimos deste muchos relatório ajustes da para su primeira segunda y versão. ahora tenemos Fizemos ajustes muitas aún más, de alguna manera, como modificações mucho más e agora sofisticados y creo que es un temos estudio cada vez uma más relevante versão para todos. mais Francisca, gracias sofisticada e por, eu como acho que um siempre, participar relatório en muito todos importante nuestros para todos. encuentros. Muito Y ahora te obrigada doy la pela palabra para que participação em nossos invites a los encontros de e los agora vou panelistas y dar a puedan iniciar la palavra para conversación. que convide os outros eh, Bueno, muchas gracias, Janet, por la palestrantes e possam oportunidad de conversar a estar conversa. Muito moderando hoy obrigada, el Janet, pela lanzamiento de este oportunidade de estudio que poder con mis moderar esfuerzos y o esfuerzos de lançamento muchos deste creo que ha estudo logrado ou esta poder pesquisa poner en la que discusión los problemas que tenemos conseguiu como región eh, respecto pôr a la na disponibilidad conversa de a medicamentos de innovación. disponibilidade de medicamentos Sin de extenderme más, ya que nos queda poco inovação. tiempo, E como quiero já não temos presentar a muito nuestros tempo, eu grandes queria panelistas apresentar os que están nossos invitados a palestrantes conversar ou sobre estos temas painelistas el día de hoy. que estão convidados a Primero quiero conversar partir con conosco la doctora hoje. Verónica Vázquez, Queria quien es doctora en falar da psicología de la doutora Universidad Nacional Verônica Vasquez, Autónoma de que é México psicóloga y da psicóloga Universidade clínica de Autônoma obesidad y do trastornos de la México conducta e é alimentaria del psicóloga Instituto clínica Nacional de Ciencias Médicas y do Nutrición, Instituto de Ciências Salvador Médicas e Subirán, desde el Nutrição año 2000. Salvador Subirán desde o Actualmente es ano 2000. presidenta de la ONG Ela é Obesidades, presidente cuyo da objetivo se ONG centra en cambiar la Obesidade, narrativa de la cujo obesidad y su objetivo tratamiento é mudar principalmente a en México. narrativa da Ella es obesidade, miembro del especialmente no Sistema México. Nacional de É membro Investigadores do y Sistema docente de la Nacional de Escuela de Pesquisa Posgrado de e la UNAM. docente Muchas de gracias, pós-graduação Verónica, por da estar UNAM. hoy día Muito con nosotros. obrigada, Verônica, También por estar contamos aqui con la conosco. Também participación contamos de com la a doctora Rabia participação da Suku. doutora Ella es Rábia médica Succo. especializada Ela en é medicina médica familiar, tiene un especializada em máster medicina en evaluación y familiar, tem um tecnología mestrado sanitaria, em un avaliação e título asociado en tecnologia gestión de sanitária atención e um médica, título es associado em autora de gestão muchos médica. É artículos, libros y autora de presentaciones muitas científicas, pesquisas, tiene muitos más de livros 20 años de experiencia de publicação integrando la científica, tem evaluación de muitos anos tecnologías de experiência sanitarias en integrando esfuerzos de a reforma tecnologia en sanitária países como em Turquía, questões de Ucrania reforma em y países otros. como a Además, la Turquia, a doctora Ucrânia e Suku outros. es asesora Também a doutora técnica Suco é principal de assessora técnica MSAID para principal de política y MSAID financiamiento de la para salud, políticas de de evaluación financiamento de da tecnología saúde, sanitaria y avaliação de acceso al tecnologia mercado sanitária e y acesso ao mercado. conocida por todos E también é como conhecida presidenta por de
todos como presidentes de HTAI, que é uma sociedade global de avaliação em tecnologia sanitária. Muito obrigada, Ave, por estar aqui conosco. E o último painelista é o Dr. Diego Guarín, que é doutor em medicina, tem um mestrado em saúde pública
em los países em Beacon and desenvolvimento Tropical Medicine del Reino Unido. do Además, Reino es Unido. máster en Ele Economía de la Salud tem y um mestrado na Farmacoeconomía Economia da por la Saúde e Universidad Pompeu Farmacoeconomia Fabra pela de España, Universidade Pompeu Fabra de en Espanha, Política y Gestión de la em Economía de la Política e Salud, Gestão da nuevamente Economia por da la London School Saúde, of Economics and também Political pela Science en School of Reino Unido, Economics and y Political Science do Reino actualmente es Unido director e regional de também é acceso al diretor regional mercado para de América acesso ao Latina en mercado para MSI a y América es Latina presidente e del Consorcio presidente do Latinoamericano de Consórcio ISPOR, miembro Latino-Americano da también del ISPOR comité e membro organizador também do del Foro comitê organizador Latinoamericano de do Políticas Fórum de ATL. Latino-Americano de Muchas gracias, Política de Diego, por ATN. acompañarnos Muito hoy obrigada, y también Diego, por haber por sido uno de nos los gestores acompanhar e de por este também estudio. ter sido um Bueno, quiero dos partir con las preguntas. gestores desta Quiero partir pesquisa. por Diego. Eu queria Y hemos começar visto cómo ha ido por Diego. evolucionando, ¿no es Já cierto?, vimos como el estudio WEIGHT y cómo hemos ido ampliando evoluiu el número o de países. estudo Hoy día web e tenemos 10 como países, un amplamos 83% de um la número de población de países, já Latinoamérica temos que es 83% da parte de este população da estudio América Latina, y que é parte 265 desta medicamentos que fueron pesquisa, e aprobados temos por la 65 FDA entre el medicamentos que 2014 al foram 2023. aprovados Y uno pela de los puntos de FDA. E um preocupación dos pontos principales que es la preocupa inequidad que vemos é en el a acceso en el desigualdade no sistema público acesso ao versus el sistema sistema público privado, em en donde de comparação todas las com o moléculas sistema aprobadas privado, na por qual las todas as autoridades moléculas locales de cada aprovadas país, vemos pelas que más del autoridades de cada 80% país, vimos que logran estar disponibles 80% en el mercado conseguem privado, pero estar solo 58% en disponíveis no alguna mercado medida por el privado. sector público. Eso E nos da una muito menos diferencia del no sector 25% público, que tem uma entre diferença de sector público y 25% privado. entre sector Entonces público e yo quisiera privado. preguntar, tomando este Então, punto de queria vista, perguntar, ¿cuáles crees considerando seu tú ponto que de son vista, las principales quais barreras você acha que são os que existen principais para el desafios acceso a medicamentos que de existem innovación para o acesso y de cómo podemos hacer medicamentos de políticas inovação e que como promuevan un podemos acceso criar más políticas que equitativo y promovam um sostenible acesso mais a los equitativo e medicamentos de sustentável innovación en para os Latinoamérica. medicamentos Ok, de gracias inovação na este, América para todos Latina. por Muito conectarse. obrigado, El reporte va a estar disponible en la Francisca, página, e entiendo agradeço a que todos algunas os que preguntas estão relacionadas con conectados. esto va a estar disponible. Sei que tem algumas Básicamente perguntas sobre lo isso. primero que quiero mencionar es O que primeiro que siempre queria tenemos mencionar estos é que datos con base en sempre cada país, ¿ok? vemos esses A dados pesar de que baseados em colocamos cada país, diapositivas mesmo que comparando, coloquemos digamos, algunos slides países uno al lado del comparando otro, usualmente vários lo mejor es países ver juntos, siempre los o datos melhor é por cada sempre país ver os y dados compararlos por con los años país anteriores, e ¿cierto? Con el comparar com os 23, anos con el 22, anteriores, com donde teníamos 2023, medicamentos 2022, de enfermedades e raras y tínhamos medicamentos huérfanos medicamentos solamente. de doenças raras Entendemos que un medicamento unicamente. para una Então, enfermedad rara o un entendemos que o medicamento medicamento huérfano para requiere un doenças tipo de raras e reembolso, medicamentos idealmente público, órfãos, o un reembolso para no son requer medicamentos de gasto de bolsillo, ¿cierto? Y reembolso entonces al público ou privado, não é Francisca, medicamento que é pago vemos pelos inequidades pacientes. dentro Então, de cada vemos aqui país, desigualdades dentro de explicadas cada por país, diferentes temas. que Uno, são un explicadas por sistema diversos temas. de Temos salud um fragmentado. sistema de Usualmente en saúde nuestros países fragmentado. tenemos Não sistemas somente que nos países son temos sistemas corridos o que corren en paralelo. Tienes un sistema que privado en donde atuam de personas forma con mayor paralela. Temos um capacidad sistema de privado pago para as o que tienen un pessoas que tenham empleo mais en una capacidade empresa que les da un seguro privado de salud, de ¿cierto? pagamento, O ou los tenham um dos. seguro privado de Tienen saúde, ou tenham más acceso más os dois. rápido a Que las tenham um acesso tecnologías mais aprobadas rápido às localmente y tecnologias acceso aprovadas mayor localmente a esas e um indicaciones maior o acesso o a menos essas restringido a esas indicações tecnologías. Es lo que ustedes ven en Brasil dessas que tecnologias, mostraba como anterior. vocês O podem tenemos ver sistemas no Brasil. E que temos dentro del sistemas sector público, pues que no existe un dentro solo do sistema sector público que público corre en não paralelo. Y un existe só ejemplo um sistema típico o público clásico es que México, atuam em donde paralelo, tiene un como é no seguro México, social que temos o que seguro está social ofertando e está salud o servicios de salud oferecendo a personas que serviços tienen de un empleo saúde a privado pessoas que en una têm um empresa privada. emprego em Esas uma personas empresa usualmente también privada. tienen algunos Essas de ellos pessoas, un seguro usualmente, algum privado deles tem um seguro sobre el seguro privado também, público. Y além luego do dentro del seguro resto del público. público E tenemos tem las um personas que restante do están público, que tem, sin então, empleo são as formal, que pessoas que son não têm um emprego atendidas por formal subsidios e são atendidas por dados por los diferentes subsídios estados o personas que están en dos subsistemas, como diferentes pueden ser los estados, militares, ou una pessoas que empresa estão de em petróleo subsistemas, como o los é o setor trabajadores petróleo, del gobierno os federal. militares, os Entonces, trabalhadores, es os esto de saber funcionários estas federais. inequidades dentro del Então, público y podemos ver privado y essas dentro del desigualdades entre o público sector cuando público e o existen sector subsistemas. privado, Algunas partes que tenemos que ver es, e uno, mesmo dentro do regulatorio. público, quando existem Cuando vemos subsistemas. diferencias Vemos, regulatorias, então, alguien pregunta si es una estrategia de las diferenças empresas de regulatórias, priorizar algunos se é países. uma Sí, en parte puede estratégia ser das estrategia de la empresas, empresa sim, de pode ser uma priorizar estratégia países, pero no solamente una da priorización, empresa ou do digamos, por el país, número de personas en el mas país, muitas sino vezes también puede depende ser por las
não só do número requisitos do que, país, que exige de este pessoas no regulatorio. Y ahí país, es donde mas sim os números de Fifarma trabaja requerimentos desde que un punto exige a regulatorio empresa el tema de regulatória. reliance, ¿cierto? Y dos, E el isso tem a reembolso ver com es o quién tema está de pidiendo para reliance. tomar la E decisión o incluso en el reembolso, formulario,
também ¿Qué tem a tipo de ver evidencia nos piden? com Y que tipo luego, de evidências si la temos e decisión que depois, hace la se agencia de a evaluación de tecnología, decisão da supongamos que existe una agência, agencia en el país, se es vinculante o existe no uma vinculante, agência ¿cierto? desse Si esa tipo decisión de no sí voy país, a se essa incluir decisão esta é tecnología en vinculante estos ou não, pacientes, se luego posso cuál es la usar a implementación, y ahí es donde tecnologia tenemos de nesses nuevo la pacientes e fragmentación, depois hace que como todo esto no seria sea a óptimo sua y que sea aplicação. difícil que los Então, pacientes a en Latinoamérica fragmentação tengan faz com acceso que a não tecnologías seja que tomaron ótimo mucho tiempo en ser desarrolladas, e é mucho tiempo en difícil ser que muitos aprobadas pacientes tenham y aún acesso a más essas tiempo ahora tecnologias en ser eh, nesses reembolsadas. países da América Gracias. Latina, que é difícil primeiro que sejam aprovadas e depois Muchas é difícil gracias, então que Diego. tenham Y, acesso y a tomando essas algunos puntos que tecnologias. comentaba Muito ya Diego obrigado. al final, ¿no? En E donde complementando alguns dos habla pontos que del comentava proceso de Diego no toma de final, e fala do decisión, la processo evaluación de de tomada tecnología de sanitaria, decisões das en donde tecnologias quizás falta claridad sanitárias, respecto a la na qual evidencia que se é solicita y si las decisiones preciso son vinculantes o esclarecer no en cada uno de se los essas países. decisões são Rabia, me gustaría vinculantes em cada um preguntarte desses qué países. papel Rabi, juegan queria las evaluaciones de perguntar tecnologías qual é o papel que sanitarias tem para acelerar la disponibilidad de as medicamentos autoridades sanitárias innovadores para a y disponibilidade también viendo esta inequidad en desses los sistemas, ¿no? medicamentos Que hablaba Diego, la inovadores inequidad e desses entre, por sistemas que ejemplo, en el falava sistema Diego, público a y privado, pero la desigualdade no sistema inequidad que público vemos en e las cifras privado de e a cobertura desigualdade entre na estos 10 países del estudio. cobertura entre ¿Cómo pueden estes 10 adaptarse las países metodologías de da evaluación pesquisa. Como en estos podemos adaptar as contextos tan metodologias específicos que tiene de cada país avaliação de América nesses Latina? contextos tão específicos que têm os países da América Latina? Thank you, Francisca, for the question, and I would like to greet all the Muito participants of obrigada, this Francisca, pela webinar and pergunta e eu the queria speakers cumprimentar as a well. todos os participantes So before we deste go webinário. into the HT discussion, I want to emphasize, first of all, the Antes de congratulations começar for this entrar na broad discussão, eu queria study, because these parabenizar results are extremely important to have pelo understanding of the maravilhoso big estudo ou picture of pesquisa, porque patients' esses access resultados são importantes to para especially the poder ter recent uma compreensão pharmaceuticals. do quadro geral And da also, when we situação dos look at this data, I pacientes. think other speakers also mentioned, it's very important to see, as E Janet também acho mentioned, que the outros root apresentadores causes or falaram details que é about country importante, comparisons, como as your falou question is Janet, about considerar poverty. as I think it gives causas us further base. deeper dive into the data, will give us more information about E those a sua differences pergunta and fala root sobre a causes, potential desigualdade. root causes with perhaps further study. E acho que vamos estar vendo mais The informação big sobre as part causas about this kind of studies nas is we consequências should never forget it's about the desses, como as ecosystem, whether consequências desse it's estudo. approval process or O HTA importante é que process or não the podemos latest esquecer que tem um access of patients to the ecossistema, system. It é is the mesmo no ecosystem. processo It's the de decision-making aprovação, ecosystem. We de can never pesquisa, cada um é um solve, ecossistema e é and um we should just ecossistema focus in de one part of tomada the de ecosystem. We should focus decisões. on all of Nunca it, and HTA podemos is only part of it. But solucionar for the um sake of problema se this só nos conversation, I focarmos will numa parte do ecossistema. only cover E HTA os sistemas de discussion. saúde são só uma parte. Então, Assuming neste in this painel, eu presentation só vou falar approvals are done, das what avaliações helps técnicas us em saúde que most nós fazemos. understanding the value of the Quando, technology no and caso das make decisions aprovações, on whether we should reimburse or not, em que from the é policymaker's difícil é ver o perspective, valor da the major tool tecnologia, a that can tomada help de us is health decisões technology assessment. e se Because the devíamos aim of health aprová-las technology ou não, assessment to no ponto de vista das determine the políticas. value of O principal, em suma, technologies, in é this a case avaliação pharmaceuticals, tecnológica em saúde, anywhere in the life porque busca cycle, but in avaliar this case it's o valor after the das novas approval. tecnologias em saúde. Determine the value, look into Nesse what is sentido, available in depois the da country, what are aprovação, the determinar comparatives, where we seu are with valor, managing the ver se está conditions, disponível no and país, see it how the new pharmaceutical quais can provide são as value condições for que our patients and precisam for our esse system. fármaco And e then depois ver inform como decision esse fármaco makers pode te dar um valor on how they para can make nossos the decision. pacientes e nossos So if it is about determining the sistema value e and depois informing the ver decision como makers, os it tomadores means de that if you decisões have podem então HTA tomar well as decisões. established in a country, it means you can make Então your isso vai depender se decisions temos uma based on inovação evidence. You can have tecnológica de value-based saúde. São decisions. You decisões can have, que if you have a podem ser good baseadas process, nas engagement of evidências, no stakeholders in the valor, process. e isso You have precisa um bom well processo judgments of the de value, and at the end, you may have better involucramento, ter bons informed juízos de valor. decisions. And going back to E the por último, tomar equality decisões discussion, mais informais. you have a E fair voltando process. à It questão means your da decisions will be igualdade ou fair, your equidade, decisions will be
equal for anyone who can benefit from Se it, faz um but also from processo the justo, quer dizer que as policymaker decisões side. vão It ser is justas justified. para todos os que So podem as a ser beneficiados policymaker, you can por isso. Então, as stand by pessoas your que decision. fazem as The políticas, contrary, if you como don't os have a good formuladores de HTA políticas, model podem and your decisions parar are ad na sua hoc, is not decisão, na da structured, decisão e is not avaliar. Se não well tem um bom established with modelo de certain methods and avaliação so on, na it tomada means de you may decisões, se não make tem um bom processo unfair bem decisions. You estabelecido, may com os make métodos decision in one necessários, way é for possível one que medicine and not in the muitas same way decisões for another, which injustas creates e inconsistency, sesgadas and sejam it may tomadas. also Em- unfortunately reduce Então, the isso trust pode of gerar anyone involved or problemas anyone no impacted processo by e those pode decisions. It could be reduzir a patients, it could be confiança clinicians, de it could be qualquer pessoa manufacturers, it could be envolvida. researchers or academics. If they don't trust the Que estão nos pacientes, process, os they will not fabricantes, trust your os decisions. So pesquisadores. that's Se why eles it's não very confiam em important to nós, have an HTA process in eh, place and how não vamos nem HTA helps confiar in nas nossas, diagnostic ninguém vai confiar decisions. nas If you nossas look decisões. deeper into this Então, é data, um because this processo. was a limited time, so we didn't see all the data, but it Então, would be se worth nos going deeper into aprofundamos, which of these não posso countries falar have muito, mas vou well-established ler, HTA functions and which vamos of ver them apenas are perhaps quais introducing or desses not países there yet, and whether têm these avaliações de affect the tecnologias ultimate de saúde outcomes e here. quais não os têm So ainda whether this estão affects incorporados the e access como isso pode afetar for os patients' access to resultados, the medicines. esse que Why I'm afeta o saying this? Because acesso for aos your intervention medicamentos to inovadores. this may be E different. por que If you digo have isso? no HTA process in a country and you see Porque a delays or intervenção pode ser inconsistent decisions, diferente your focus se could não be tem processos introducing an de HTA model avaliação. which helps the O country's foco decision-making pode ecosystem. ser introduzir um modelo de But if you avaliação have an dos HTA in place sistemas and de if you saúde que see still ajude some ao challenges, ecossistema, it mas may be due se to tem um bom methods, it may be sistema due to ETS, processes, it podem, may be due to the ecosystem of pode decision-making, ser so HTA may not por be outro well positioned processo, in the por outro ecosystem. ecossistema It may be due da to tomada de monitoring of the decisões, pode results, ser que so there não may be estão bem hesitation estruturados of ou não, deciding não based on HTA gestionam bem recommendations. os And resultados. if those are the cases, then we need to focus as an E as intervention decisões com how base we nos can casos improve históricos, HTA então process. devemos nos And Andre focar also mentioned that all nas these have nossas to be intervenções e timely, vemos como because it's not about you podemos make a estabelecer perfect nossos decision próprios at some sistemas de point in avaliação. E como time. também No, falaram, não the é só uma purpose questão of de tomada de HTA is not decisões only perfeitas no to momento make perfeito. decisions based on evidence, but Também it's also o propósito providing the das evidence ETS não é só that tomar supports your decisões baseadas decisions na on a evidência, mas timely também manner when you need dar it. And evidências that's que why apoiem the as decisões processes, de the uma forma methods, the oportuna, capacity quando should for be preciso. improved É por and isso que nos revisited if processos, there's os something métodos, as wrong there. capacidades devem ser And that melhoradas will improve e, overall decision-making process. e So organizadas e shortly, when I poder conclude solucionar my time, quando I tem want to algum say problema no HTA processo is de there tomada de to decisões. Então, facilitate para concluir, eu queria value-based dizer decision-making. And if you que have as HTA, it tecnologias can de help saúde you estão aqui with para solving nos some of the ajudar. problems, Se not tem o all, because ETS it always goes back to the envolvido, ecosystem in pode ajudar general. na tomada de Thank you. decisões. Alguns têm, outros não, mas tudo isso ajuda Gracias, nesse Pablo. ecossistema de Y creo que tomada de pones muchos decisões. elementos relevantes sobre la E, mesa tá vendo que você y coloca que creo elementos que relevantes se unen na a la conversa e pregunta se unem que va à a hacer pergunta que a eu queria Verónica. fazer Comenta à sobre Verônica, la que relevancia de comenta tomar sobre a decisiones relevância basadas de en el tomar valor, la decisões relevancia de la baseadas no valor, confianza a entre los relevância da diferentes actores, confiança entre os la relevancia de diferentes tener atores, decisiones a justas relevância de tomar y decisões en justas que todos los actores estén, e nos ¿no? quais todos os atores, Enterados y estén ou todas as partes estejam participen de este presentes e proceso. participem nesse processo. Y desde ahí, Verónica, hemos visto E desde essa que las perspectiva, coberturas, sobre todo vimos que la as inequidad, ¿no es cierto?, entre el coberturas, sistema a público-privado, las desigualdade entre o sistema coberturas público e privado, bajas en muchos as baixas países coberturas y em muitos también los países tiempos e também os para tener tempos acceso a la innovación para son muy poder largos. conseguir o acesso Mostraba André que a alrededor esses de sistemas é cinco muito años, ¿no es longo. cierto?, en Como falou promedio André, demora un pode ser paciente en 5 obtener su anos medicamento, en tenerlo en la por mano, paciente para poder ter en esse tener acceso a medicamento él. na mão, para poder ter ¿Cómo acesso a ele. afectan Então, estas como cifras? isso ¿Cómo afectan afeta esse estas número? tasas Como de cobertura, los afeta essas taxas tiempos de para cobertura, obtener os cobertura a tempos los para pacientes, poder en dar particular a los cobertura aos pacientes con pacientes, enfermedades em cardiovasculares, particular pacientes y com la doenças obesidad, y cardiovasculares, qué impacto tiene obesidade, esto e en la qual calidad é de o vida. impacto que tem na Además qualidade de de eso, ¿qué vida. pueden hacer las E além disso, o que organizaciones podem de la fazer as sociedad civil organizações da sociedade también para civil mostrar este também para problema, para mostrar mostrar la este relevancia de problema, tomar, para como mostrar a decía Rabia, relevância, decisiones basadas para poder en tomar valor que den decisões cuenta
baseadas no entiende las valor necesidades y las e urgencias que
tienen las poblaciones considere as afectadas por este necessidades conflicto. das populações necessitadas. Pues definitivamente estamos todos de acuerdo que Definitivamente, en el tema de salud todos el concordamos tiempo que no es tema de saúde, o importantísimo y tempo también é la calidad de la importantíssimo e atención também a que qualidade obviamente da las personas recibamos. atenção En das el caso de las pessoas. enfermedades No cardiometabólicas, caso das doenças particularmente hablo de obesidad cardiometabólicas, no porque caso particular da ¿cuáles de obesidade, estas no estarán relacionadas también quais con la dessas obesidad, doenças ¿no? O não sea, un estarão paciente relacionadas com a con obesidad puede obesidade? São desarrollar pacientes com enfermedades como el obesidade que cáncer podem también, desenvolver como doenças otras como situaciones câncer de salud e que outras definitivamente situações de van a afectar su saúde calidad de que vida. podem afetar sua ¿Sabes qué qualidade de pasa vida. particularmente con Sabe o que algunas que enfermedades acontece cardiometabólicas que no com se atienden doenças usualmente cardiometabólicas o e que no não são se atendidas identifican las ou não causas são correctamente, por identificadas lo essas tanto no se causas de forma atienden correta. Então, esas não são causas y atendidas entonces se essas espera causas. hasta que el Então, paciente esté muy esperam até grave que o paciente y obviamente esteja se dé muito una grave atención, pero e ya a dar ese uma nivel, ¿no? Un paciente atenção, ya muy mas grave. já é Relacionando grave. esto con la E obesidad, pues la obesidad para tiene relacionar 11 isto años com que se define como a enfermedad obesidade crónica, tem pero vuelvo a 11 anos insistir, ¿no? Esta enfermedad definida está como uma asociada a otras doença enfermedades crônica, mas esta doença como está el cáncer, como la diabetes, relacionada como com las outras enfermedades doenças, como cardiometabólicas, câncer, o como sea, diabetes, como hipertensión, infartos, etcétera, doenças y no crônicas. se trata como tal. O sea, no se Então, estão trata como tratadas enfermedad crónica, como, porque se como sigue tal, pensando como que es uma culpa del doença paciente y que crônica, el manejo porque tiene que as ser pessoas dieta y dizem que é ejercicio. culpa Por do lo tanto, no paciente solamente e puede ser simplesmente tem que eficaz si fazer se tiene regime e una molécula exercícios. innovadora Então, en a las questão, ao manos del invés de paciente, sino criar uma incluso molécula teniendo acceso a inovadora, esa molécula a través dar aos incluso del pacientes, sistema público, e puede mesmo o ser sistema que muchos público profesionales de la salud, tenha, particularmente e los pode ser médicos que que muitos prescriben profissionais de moléculas, saúde, no lo profissionais que prescriban. prescrevem O sea, alejen al moléculas, paciente não todavía façam de a eso prescrição da por molécula, este estigma não y por deem este ao criterio, ¿no? que se paciente por esse tiene que estigma, ya es esse critério obsoleto. que O sea, tem, la obesidad hay que e já é tratarla muito, siempre, ¿no? muito velho, muito Entonces, obsoleto. É a una doença, de las a obesidade tem situaciones que ser que tratada yo he como uma podido ver desde doença. Então, obesidades y algo de que eu todos vi estos años que he neste trabajado con ponto los de pacientes en vista, una nos últimos institución anos pública, trabalhando es numa eso, instituição pública com que no pacientes se trata com como tal obesidade, la é que não tem dignidad a que ver, merece el paciente, é, la necesidad que bom, tiene devido à de ser dignidade do reconocida paciente, a como enfermedad. necessidade que Y ela seja también fíjate que reconhecida la como doença, desconfianza que hay e en las também moléculas a particularmente, desconfiança ¿no? O que sea, tem nas y sobre todo en el moléculas, caso de la obesidad, sobretudo no caso pero da en muchos obesidade. casos los mismos Mas em pacientes muitos dicen, es que casos, si me muitos tomo esto a largo pacientes plazo, que así dizem se que se tratan las eu enfermedades tomar crónicas, isso a si longo me tomo prazo, e esto as me va a afectar doenças el crônicas riñón, são assim, de que me va a ser afectar a el longo hígado, o sea, prazo, el então vou ter temor que uma existe afetação justamente porque han no habido rim ou moléculas em outro que han órgão. estado en el E mercado isso y é se le porque tem ofrecen a outras los pacientes moléculas sin tomar en cuenta los efectos que não adversos, la consideram metodología os detrás efeitos de la secundários, evidencia, o sea, de toda eh, los baseados na beneficios de estas evidência, nos moléculas benefícios innovadoras. dessas moléculas Entonces, con inovadoras. esto lo que Então, quiero decir es com que isso que eu quero tenemos dizer que é hacer que devemos muchísima labor en conjunto. fazer Este muito trabalho foro em es muy conjunto. importante para que se Este debate é sensibilice, muito ¿no? A importante los para médicos sensibilizar os médicos de tratar todas las enfermedades de que tenga el tratar todas paciente, as ¿no? doenças que Todas. tem o Y paciente, ahí todas. hago énfasis en la obesidad. E aqui Necesitamos educación enfatizo por na todos lados, obesidade. educación Precisamos en mayúsculas, educação. educación Educação en las escuelas, en é los centros de muito importante trabajo, nas escolas, nos en la centros de sociedad, trabalho, na obviamente también sociedade, en las e instituciones, também con nas las autoridades, para instituições, com sensibilizarlos as respecto a autoridades, que e no solamente importa la sensibilizar. prevención E não primaria, só importa a importa la prevención prevenção, secundaria. O sea, ya também importa a tenemos prevenção en México, secundária. Por somos exemplo, aqui no 74 México, millones de somos personas setenta e viviendo quatro con milhões de obesidad. pessoas Entonces, no podemos com esperar obesidade, então más. não podemos Incluso esperar este tiempo, ¿no? Que mais. tarda, que es Mesmo esse terrible, tempo bueno, que no podemos demora, todavía que cuando quando ya ainda não tengamos acceso podemos todavía se ter retrase por este tipo acesso de situaciones. aos medicamentos, existe Muchas esse tipo de gracias, situações. Verónica. Ya Muito que estamos en obrigado, el tiempo, Verônica. quiero volver a Já agradecer o tempo a está nuestros acabando. super Queria panelistas, agradecer a nossos Diego, Rabia painelistas, y Verónica, Diego, y Rábia, solamente me Verônica, quisiera quedar e con las tres palabras que a mí simplesmente me queria marcaron ficar com as três de palavras cada que me uno de ustedes. marcaram de cada um de vocês, Entender que é claramente y con entender claridad de la de evidencia forma solicitada, clara la relevancia a de hacerse cargo de las evidência, inequidades, el a valor de la importância innovación, de la importancia de tener fazer cargo decisiones das basadas en el valor de la desigualdades, a innovación, tomada das decisões y el que baseadas na estén todos los inovação actores, e também que estejam y todos os educación en setores mayúsculas, como decías, envolvidos e Verónica. que a Así que educação muchas é super gracias, importante, y como bueno, disse muchas Verônica. gracias, Janet, Muito bueno, obrigada, y bueno, Janet. te doy el pase para que
e que vou dar a palavra para que possa dar as palavras para fechar. Sempre ficamos com a vontade de continuar conversando. Isso sempre acontece. E queria fazer mais perguntas e ouvir mais análises, mas acho que é parte do desafio que sempre temos. E tem algumas mensagens que, como diziam, que são importantes. Eu queria dar 3 mensagens para fechar aqui. Primeiro, para agradecer aos palestrantes e a você, Francisca, pela moderação. Primeiro, os pacientes latino-americanos temos acesso a uma fração dos medicamentos inovadores. Essa é a primeira mensagem. Essa fração é ao redor de 10% quando falamos da disponibilidade total pública, muito baixo. Essa é uma primeira mensagem. Em segundo, os tempos de acesso são muito longos. Para que um paciente da América Latina tenha acesso a um medicamento inovador, são, em média, 4,8 anos. Então, essa fração de tempo, a esse medicamento acedemos muito depois, em comparação com o resto do mundo. E a mensagem que sempre dou, porque eu estou convencida disso, que temos que trabalhar todos juntos, temos que conversar, temos que encontrar formas, temos que trabalhar juntos, governo, sociedade civil, indústrias, academias, todo mundo, temos que nos sentar em conversas como a que lidera Javier. Temos que nos sentar e encontrar as soluções a esses desafios que temos. Só um ator não tem as respostas. Temos que encontrar as respostas todos juntos. Temos que fazer a tarefa. Agradeço a todos. Tivemos mais de 190 conectados, já passando os minutos. Temos menos, agora temos 146. Aqui está o QR do white paper. Também está no site web da FIFARMA. Está no site web, também vai estar disponível na próxima semana em espanhol e português. Muito obrigada por nos acompanhar neste lançamento e espero que este documentos e relatórios seja usado em outras conversas com dados, com informações que são relevantes para todos. Muito obrigada a todos e tenham todos um feliz dia. Muito obrigada. Tchau, tchau.